Eu escutava tudo que o meu pai fazia com a minha mãe dentro do quarto. O meu pai, a gente só se aproximava dele quando ele chegava e chamava a gente. Se ele não chamasse, a gente ficava no nosso canto. Toda vez que o meu pai chegava em casa, que ele queria algo com a minha mãe, não importava a hora. Podia ser meio-dia, podia ser 3 horas da tarde, não importava o horário. E se a gente estivesse em casa ou não, ele falava sempre assim: vai pro quarto que o pai vai se ocupar. E daí a gente ia pro quarto. A gente nunca escutou a mãe reclamando de nada, falando nada sobre o assunto. Só que dentro do nosso quarto, a gente escutava tudo que eles faziam passo a passo. Ele falava alto. Às vezes a gente escutava alguns gritos e a gente não entendia realmente o que estava acontecendo, né? Se ele estava machucando a nossa mãe ou era outro tipo de coisa que estava acontecendo, né? E daí toda vez que ele chegava, ele fazia isso. O meu pai sempre sustentou a minha mãe, ela nunca. Eu tinha 13 anos. Eu era a mocinha da casa, como a minha mãe falava. Eu entendia mais do que os meus irmãos, que eram os irmãos mais novos, né? E daí, um certo dia, quando meu pai foi trabalhar, eu observei que a minha mãe estava com marcas escuras na pele. A minha mãe era bem branquinha, né? Só que eu não falei nada, não perguntei nada, até porque a minha mãe, ela nunca deu esse tipo de liberdade para um filho chegar e perguntar por que que tava tendo gritos no seu quarto, por que que o meu pai falou tal palavra alto dentro do quarto. Então a gente não perguntava, tinha coisas que eu tinha vergonha de perguntar, por ser uma palavra muito forte, né? Tudo que eles faziam literalmente dentro do quarto, a gente escutava tudo. Porque o meu pai nunca teve isso de falar baixo: ah, vou respeitar as minhas filhas ou os meus filhos. O meu pai nunca teve isso com ele. Um certo dia, a minha mãe, ela se posicionou. Assim que o meu pai chegou, ele falou assim pra minha mãe: eu quero falar com você lá no quarto. Aí olhou pra gente e falou: e vocês vão pro quarto, que o pai vai se ocupar, né? E daí ela olhou e falou: eu não vou, eu vou ficar aqui, as crianças ainda vão almoçar. Gente, ele deu um tapa, que ela caiu na hora. E daí a gente já correu pro quarto, que a gente ficou com medo do que ia acontecer, né? Ou que podia acontecer. E daí, do quarto a gente escutava. Só que nesse dia foi terrível, gente. Foi terrível. Meu pai fumava, ele levava 2 ou 3 carteiras pro quarto. Esse dia foi terrível. Quando a minha mãe saiu do quarto, a gente não saímos do quarto, ficamos lá. Quando ela chamou a gente, foi triste eu olhar pros braços da minha mãe e ver a situação que a minha mãe estava. O braço dela, assim, estava com marcas de cigarro, como que tivesse sido feito assim. Essa parte dela aqui, ó, tava tudo vermelho. No dia seguinte, começou a ficar tudo preto, tudo escuro. E eu não sabia o que fazer. Os meus irmãos também não podiam fazer nada. A gente, criança, só podia olhar e ficar calado, né? A gente não tinha o que fazer, criança. E daí, um certo dia, o meu pai, ele foi trabalhar. Eu nunca desejei mal pra ele, nunca. Ele foi trabalhar, aí sofreu um acidente e parou no hospital. Nesse acidente, ele quebrou as 2 pernas. Não vou falar que eu desejei mal, não. Mas eu fiquei feliz por ele ter quebrado as 2 pernas. Sou bem sincera, não adianta mentir. Porque o que ele fazia com a minha mãe não se faz. Mulher, ela tem que ser honrada. E daí eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, por que que a senhora não procura as autoridades e fala que o pai foi com a senhora, agora que ele não pode andar e que ele está hospitalizado? Daí foi a primeira vez que eu falei com a minha mãe sobre isso. Minha mãe nunca deu liberdade. E daí ela começou a chorar. Aí ela foi lá, registrou tudo bonitinho, contou tudo que tinha acontecido, né? E daí eu e os meus irmãos, a gente falamos individual com as autoridades, tudo que a gente escutava, os gritos, tudo. A gente falou tudo, eu falei tudo, meus irmãos falou tudo sem medo. O moço falou assim: pode falar tudo, não vai acontecer nada com vocês e nem com a mãe de vocês. E de lá, o nosso pai saiu direto para a cadeia, que era o lugar que ele já deveria estar lá há muito tempo.
E desde então, a minha mãe se dedicou a mim e aos meus irmãos, e ela nunca mais quis um relacionamento na vida dela. Moral da história: valorize a sua mãe. E se você puder ajudar a sua mãe, ajude, porque muitas vezes a mãe passa por muitas situações difíceis para proteger os próprios filhos. E quando chega na idade dos 70, entre os 70 aos 80 anos, os filhos já têm desprezado os pais por causa de um relacionamento, por causa de qualquer coisa. Valorize os seus pais. Deixe a sua opinião nos comentários. O que você faria em uma situação dessa para tentar ajudar a sua mãe, se o seu pai agisse dessa maneira com ela? Se você gosta desse tipo de relato, desse tipo de conteúdo, já deixa a sua opinião nos comentários, já me siga para apoiar também o meu trabalho aqui. Aqui eu falo sobre coisas que tem muitas mulheres que têm medo ou vergonha de falar.